Começa agora o programa Alesp Cidadania. A cada período de férias, a situação dos bancos de sangue passam de preocupantes para críticas e, com isto, pacientes que precisam de sangue para cirurgia, tratamentos e até casos de acidentes. Sofre sérios riscos de morte. Aqui na Alesp, campanhas e leis de incentivo à doação de sangue estão na ordem do dia, para nos trazer um panorama sobre a atual situação da doação de sangue no estado. Recebo no Alesp Cidadania José Francisco Comenali Marques Júnior, hematologista e presidente da Associação Brasileira de Hematologia e Terapia Celular, e Cíntia Arais, hematerapeuta da ProSangue, e Eduardo Frois, presidente da Associação Brasileira de Talassemia. Obrigado pela presença e sejam bem-vindos. Muito obrigado. Vou começar com a doutora Cíntia. Doutora, como é que funciona a doação de sangue no ProSangue? Então, boa tarde a todos. Com a pandemia, nós instituímos o agendamento online das doações, e isso acabou que ficou uma regra aqui na ProSangue, e a gente tem ganho muito com isso. Isso foi instituído na pandemia para evitar aglomeração, evitar que as pessoas ficassem com uma espera muito grande nos salões. Então, para fazer a doação, exceto em situações em que a nossa agenda não está lotada, o doador ele tem que fazer o agendamento online, ele faz até um pequeno cadastro antes, e isso acaba que simplifica muito o processo, né? Sim, e doutora, como que funciona? Qualquer pessoa pode ir no ProSangue para doar, tem que fazer exame médico, porque tem aquela coisa também da tatuagem. Quem tem tatuagem não pode doar sangue? Não, é assim, qualquer cidadão que tenha entre 16 e 69 anos, lembrando que entre 16 e 18 anos tem que ter autorização do responsável dos pais ou de um tutor, que tenha pelo menos 50 quilos e esteja em bom estado de saúde, ele pode ser um candidato à doação. É sempre bom a gente lembrar que o doador, o candidato, ele tem que vir portando um documento oficial com foto e que até o momento da doação ele é um candidato. Existe uma série de impedimentos temporários e alguns até definitivos que podem, naquele momento, contraindicar que ele faça a doação. Então, no nosso site já está muito bem explicado os requisitos básicos, né, aquilo que é pontual e que está na legislação, mas, assim, além desses, existe uma série de coisas que podem, como eu falei, recusar aquele doador temporariamente, às vezes um dia, às vezes um ano, 6 meses, enfim. Então, é sempre bom que o doador venha, ele dê uma lida antes, o nosso site está super completo, para evitar até uma viagem perdida, né? Isso a gente sabe, num momento como esse, as pessoas têm dificuldade de vir aos bancos de sangue, então é bom sempre dar uma checada naqueles requisitos mais básicos. Com relação à tatuagem, a gente pede para guardar 12 meses depois que fez a tatuagem para poder fazer a doação. Mas fora a tatuagem, tem vários outros requisitos que, por exemplo, resfriado, a gente pede para guardar 7 dias, quem teve Covid, depois de 10 dias que desaparecimento dos sintomas, a vacina do Covid, muito importante, quem fez a vacina, a Coronavac, tem que esperar 48 horas, as outras vacinas disponíveis do país são 7 dias, enfim, são vários outros requisitos que a gente pede, inclusive, para consultar antes, para evitar uma viagem aí desnecessária. Tá, e doutora Cíntia, por exemplo, quem está grávida não pode doar sangue? Não pode doar sangue. E também, são 90 dias após o parto normal e 180 dias após o parto cesárea, funciona como uma cirurgia, né? Tá. E a amamentação até pode, mas só se o parto ocorreu após 12 meses, mas grávida não pode. Sim. E, doutora, quanto tempo que leva para doar sangue? É rápido? Porque muitas vezes a pessoa, será que é rápido? Vai demorar? No serviço, aceita atestado? Como funciona esse procedimento? Olha, é rápido. Assim, o que mais demora são as situações de espera nos salões, né? Com a instituição do agendamento, aqui isso melhorou muito, porque a pessoa vem com o seu horário agendado, então a espera realmente é menor.
Se não houvesse uma grande espera, a gente pode dizer que do cadastro até o final, que é a finalização da doação, um pouquinho de tempo que fica ali na cadeira e o lanche, dá uns 30 minutos. Sim. E doutora, como está hoje o ProSangue? Porque a gente está em época de festa, Natal, Ano Novo, vai diminuindo. Como está hoje a coletagem? Você tem uma estimativa? Olha, eu posso te dizer que, assim, isso nem é na ProSangue, é nacional. Porque a situação que a gente está hoje, imagino que no Brasil inteiro está uma situação Sim. crítica, e a gente está vendo, o que a gente está vendo hoje, a gente está trabalhando com estoque em torno de 30%, é o que a gente viu há um mês atrás, há 2 meses, quer dizer, nos assusta o período de festa chegando, as pessoas indo viajar, nos assusta porque hoje nós estamos com estoque crítico, emergencial, inclusive, para o sangue do tipo O positivo e negativo, o que pode chegar a comprometer principalmente aquilo que a gente considera eletivo, que são as cirurgias que são marcadas, né? O nosso compromisso é de não desabastecer a população, sempre. Então, a gente tem ações de convocação, bala direta, chamando os nossos doadores antigos, convocando novos doadores, para evitar o abastecimento. Esse é nosso compromisso com a população, né? É evitar o desabastecimento. Só que hoje a gente está numa situação em que a gente tem que sempre, a qualquer solicitação de transfusão que chega, a gente tem que avaliar muito bem para ver se não existem outras formas de ajudar, que aquele paciente não receba 2 ou 3 bolsas e receba uma apenas, enfim. Todas as nossas solicitações, elas são devidamente avaliadas por um médico. Tá, e doutora, é feita alguma campanha para aumentar essa coletagem ou não? Claro, a gente faz campanhas contínuas e perenes, nós temos parcerias com grandes instituições corporativas, o que é muito interessante, né? Para nós, são doadores que são de repetição, né? A gente costuma ir nesses mesmos locais, para a empresa te dar um selo de qualidade. Então, essas parcerias com grandes instituições é muito importante. Isso chama-se coleta externa, né? Nós vamos também em igrejas, na época da pandemia íamos a condomínios, né, que as pessoas estavam mais em casa. Hoje em dia o condomínio não está funcionando muito bem, mas as empresas, a gente tem tido um retorno muito bom, essa troca. E uma coisa muito importante que a gente faz aqui, com relação a essas campanhas, é tentar uma conscientização de que o doador, ele tem que voltar, ele tem que ser um doador regular. Isso seria a melhor fonte para a gente, porque aquele doador que ele volta é um doador que tem um compromisso muito grande com esse ato, né? Que é um ato voluntário, um ato totalmente altruísta. Então, ele vem 2, 3 vezes por ano, é um procedimento rápido, que faz a pessoa se sentir bem, porque está ajudando a quem nem conhece, e é isso que a gente tenta na ProSangue, tentar reter o doador, tentar com que ele venha várias vezes e tentar incutir no meio, né, no meio no modo de vida daquela pessoa, que a doação deve ser um ato regular e que isso deve ser feito com bastante regularidade durante os anos. Tá. Doutora, só para finalizar, que eu sei que a senhora precisa, né, nos deixar para ter os compromissos, se fala muito, é verdade ou mito? Doar sangue afina o sangue? Não, não afina o sangue. E, né, não afina. Existe um folclore aí de que as pessoas que têm uma massa, né, hemática um pouco maior, eritrocitária maior, poliglobulia, não afina o sangue, e isso não deve ser o motivo de trazer o doador ao sangue, pensar que vai afinar o sangue. É mito. Sim, doutora, eu quero agradecer. Muito obrigada pela presença. E a doutora fica por aqui. E obrigada, doutora, pelos esclarecimentos, que é utilidade pública. Muito obrigado. E a gente, né, espera que realmente as pessoas compareçam esse final de ano para que a gente possa trabalhar com segurança e atender os nossos pacientes da melhor forma possível. Obrigada, doutora. Obrigada.
E eu também estou aqui no estúdio com o doutor José Francisco, que é hematologista. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Flávia. Agradeço o convite para a gente estar falando de um ato de cidadania, que para mim é o maior ato de cidadania, que é a vontade de ajudar o próximo através de uma coisa que é sua e pode ser compartilhada. Então, Sim. Muito obrigado pela iniciativa da Alesp em promover essa conversa que deve constantemente estar na mídia para que as pessoas se conscientizem da necessidade constante de dar a vida pelas pessoas que precisam do nosso ato. Sim. Doutora, eu estava lendo sobre essa pauta. O que é uma janela imunológica? Bom, a janela imunológica é o seguinte, quando a gente faz um exame, primeiro tem que saber que todo doador é um ser humano e todo receptor é um ser humano. E os doadores podem ter um risco de transmitir alguma doença infecciosa para o receptor, que na realidade é o que recebe a doação, a parte do sangue que lhe cabe daquela doação. Tá? Então é muito importante a gente começar a falar que existe doação de sangue, mas transfusão não é transfusão de sangue, são transfusões de componentes do sangue que o paciente precisa. Então esse conceito é importante. A maioria das doenças transmissíveis pelo sangue são doenças virais. A maioria que eu falo no espectro de variedade de doenças. Mas a mais frequente, por incrível que pareça, é a bactéria. Tá? É a bactéria que contamina o concentrado de plaquetas, por exemplo, e que isso daí pode causar uma infecção aguda no paciente. Mas quando a gente fala em janela imunológica, é o seguinte, quando o doador doa sangue, naquele mesmo momento é coletado amostras de sangue para exames, para ver se esse sangue aí tem uma qualidade suficiente para não causar nenhum prejuízo a quem vai receber. Como, por exemplo, adquirir uma doença tipo hepatite, tipo HIV, tipo sífilis, tipo chagas, etc. Sim. Quando a gente entra em contato com um agente infeccioso, esse agente infeccioso leva-nos a ter uma resposta imunológica através dos anticorpos. E a grande maioria dos exames para detectar essas doenças é através da identificação desses anticorpos que a gente tem no nosso corpo. Bom, entre a gente contrair uma doença, por exemplo, contrair uma hepatite, e isso aparecer no exame, existe uma janela imunológica, que é isso que você perguntou. Significa que nesse momento o exame é negativo, mas a pessoa está contaminada e pode transmitir essa doença para quem recebe. Então, isso é muito importante, a janela imunológica é muito importante no seu ponto de vista conceitual, porque uma pessoa, por exemplo, está desconfiada que pegou uma doença. Então, ele teve uma relação extraconjugal, por exemplo, ou entrou em contato com uma agulha que possivelmente estava contaminada. Ele fica desesperado e fica com vergonha de procurar um serviço de saúde. Que aí piora a situação. Então, o que ele vai fazer? Ele vai, pensa, vou doar sangue, que lá eles fazem o exame e vai ver se eu estou contaminado ou não. É um erro grave isso daí, porque cada doença tem um período de janela imunológica diferente. Só para você ver, quando não existia um teste de ácido nucleico, que a gente chama NAT, que é o que dosa o vírus em si, a período de janela imunológica podia ser de 6 meses ou mais, ou até anos. Tem pessoas que se contaminam e nunca têm exame positivo, tá, do anticorpo. Então essas pessoas aí, até 6 meses, é uma curva logarítmica, que até 6 meses, depois de 6 meses continua o mesmo risco. Mas o risco vai diminuindo de ser janela imunológica até 6 meses com o exame sorológico. Então, o que acontece? Se eu me contaminei com uma agulha, ou com uma relação extraconjugal, ou alguma coisa assim, eu vou ter, na sorologia, até 6 meses de possibilidade de ter um exame negativo e estar contaminando outra pessoa porque eu estou contaminado. Com essas técnicas de ácido nucleico, inclusive que nós lutamos muito para que se fosse implantada no Brasil, apesar de ele foi implantado muito atrasado no Brasil, isso gerou uma grande massa de contaminação no passado, mas quando a gente conseguiu, essa janela imunológica cai, por exemplo, para HIV cai de 7 a 10 dias. E para hepatite, às vezes, hepatite B, por exemplo, 12 a 14 dias, hepatite C, 12 dias. Então, o que acontece? Nesses 12 dias,
para hepatite, ou nesses 7 a 10 dias para HIV, a pessoa corre o risco ainda de ter todos os exames negativos que são realizados no banco de sangue para proteger quem está recebendo o sangue. Então, essa conscientização é muito importante, porque esse período da janela imunológica é o grande risco que nós temos na hemoterapia atualmente. Sim. E, doutor, por exemplo, a pessoa está com hepatite, ela não vai poder doar sangue, ela tem que ficar 6 meses... Não, quem teve hepatite não pode doar nunca mais, porque nunca o vírus mais. da hepatite pode se alojar no corpo da pessoa e, às vezes, como uma imunossupressão ou alguma queda no aspecto imunológico da pessoa, pode reativar essa doença. E reativando essa doença, ele se torna um possível contaminante depois. Então, quem teve hepatite, nunca mais. A não ser que foi provado que teve hepatite na infância e que foi hepatite A. A hepatite A, que eu costumo brincar, aquele curto-circuito pinico-panela, né? Que é uma contaminação através das fezes, tá? Dos excrementos com água contaminada. Essa hepatite é uma hepatite curável, tá? É uma hepatite viral curável, que não oferece tanto risco quando ela foi adquirida no passado. Mas a hepatite B, C, a hepatite E que está surgindo, todas essas outras hepatites, se o indivíduo teve qualquer exame que sugeriu que ele possa ter tido contato com esse vírus, ele é excluído definitivamente da doação de sangue. Tá. Por exemplo, hepatite não pode. Tem alguma outra doença que também ele não pode doar? Diversas doenças. Quando a gente fala não pode doar, nós temos que pensar em 2 aspectos. Não pode doar porque isso prejudicaria o doador que está doando. Então, vamos supor, se ele tem uma diabetes insulino dependente, tá? Se ele tem uma doença da tireoide que não está controlada, se ele tem uma insuficiência cardíaca, uma hipertensão arterial, que toma algum remédio, cujo risco pode ser imputado à doação de sangue, tá? Então ele tem uma hipotensão, algum problema na doação de sangue, nós temos que preservar esse doador. Porque o único ponto positivo que um doador tem para ele, o único ganho que ele tem para ele, é uma satisfação pessoal. É uma alegria de ser um altruísta e um benevolente. O que seria isso? Altruísmo, vontade de ajudar alguém. E o benevolente é se sentir prazer com alguém sendo ajudado. Então, esse é o único benefício que ele tem. O resto é tudo risco. Então, nós temos que reduzir a 0 o risco do doador. Esse é um ponto. Outro ponto é proteger o receptor. Aí que entram as doenças infecciosas, certos medicamentos que o doador toma, e que, por acaso, o receptor possa ter alergia. E a gente não vai poder identificar isso. Então, às vezes, um medicamento que eu tomei, eu dou sangue, esse medicamento está no meu sangue, vai no sangue de uma pessoa que é alérgica a esse medicamento, eu não tenho como identificar. Então, eu posso estar atrapalhando a vida dessa pessoa no momento que eu devia salvá-lo. Então, esse aspecto que é importante. Então, tem diversas doenças que não pode doar para proteger o doador e tem diversas doenças que não pode doar porque tem que proteger o receptor do sangue. Sim, sim. E, doutor, nesse caso da pessoa que teve Covid, teve dengue, ela se curando, depois de quanto tempo ela pode doar? Depende, tá? Normalmente, essas doenças virais agudas, tá? Depois de 10 a 14 dias já podem estar aptas a doar. Tá? Porque essas doenças elas são autolimitadas, que a gente chama. A gente ou morre do vírus ou destrói ele, tá? E sobrevive depois. Então, depois que os sintomas passaram, esperando 10 a 14 dias, já pode doar sem problema nenhum, que não tem mais esse risco. Sim. E aqui na LESP também tem uma lei da importância das pessoas doarem sangue, né, para não passar despercebido, porque, por exemplo, é festas, aí a pessoa acaba despercebendo, não vou doar, que é o momento que mais precisa, né, doutor? A doação de sangue, até porque muita gente se machuca, né, muitos acidentes, né, no final de ano, infelizmente. Aí nós temos a convivência de 2 fatores que são importantes, que é a diminuição do contingente de doação por situações de férias, todo mundo está viajando, ou porque está frio, ou porque tem carnaval e todo mundo bebeu e não pode doar, alguma coisa assim. E tem o outro lado, tá, que sempre as pessoas vão precisar de sangue. Isso é que é importante. As campanhas de doação de sangue, elas têm que ser encaradas como uma campanha constante, tá? E buscando o melhor doador que tem, que é aquele doador voluntário. É aquele doador que ele tem o ímpeto de procurar um serviço para doação de sangue. Por isso que eu sou a favor, claro, a gente precisa de campanhas
como contingência. Então nós estamos numa situação crítica, em determinadas épocas a gente sabe que vai acontecer, que nem a enchente a gente sabe que vai acontecer em janeiro, tá? A seca a gente sabe que vai acontecer em agosto, e a gente sabe quando vai faltar doador de sangue. Então a gente promove algumas campanhas para que esse período de crise se amenize. Porém, tá, a pessoa que doa sangue, muitas vezes ela não está doando aquele indivíduo que é altruísta e benevolente, ele não está doando porque ele não quer. Ele está doando porque ele esqueceu. Não tribulação no dia a dia. Então, de repente, se ele está numa rua, ele para no semáforo, no outdoor, fala, você já doou sangue esse mês? Puxa, eu posso doar sangue. Então, eleva ele a lembrar que ele tem que fazer essa doação. Então, as campanhas têm que ser constantes. Eu acho que elas não podem parar. Mesmo porque, se eu fizer uma campanha hoje, Flávia, veja bem, e todo mundo do Brasil, vamos pôr uma situação ficcional, todo mundo do Brasil doar sangue hoje. Nós estamos perdidos. Sabe por quê? Porque toda essa população só vai poder doar sangue daqui a 2 a 3 meses. E plaquetas duram 5 dias. Então, quer dizer, daqui a 10 dias eu não tenho nenhuma plaqueta no Brasil. Todos os pacientes com leucemia amiloide aguda vão morrer. Sim. Então, a doação tem que ser uma coisa constante, perene, mantendo um nível estável e seguro de estoque de sangue no país. Sim. E, doutor José, eu também estava lendo sobre isso, que uma doação de sangue, você pode salvar 4 vidas. Até mais. Ou até mais, né? Até mais. Por quê? Como eu falei um pouquinho antes, doação é de sangue. A pessoa doa o sangue. Apesar que hoje já tem doações de componentes do sangue. Certo. Eu posso fazer que nem se fosse uma diálise, entre aspas, né? Mas só que com centrifugação, onde eu separo o componente. Mas a doação convencional, eu dou o sangue chamado sangue total. Esse sangue total, tá, é um composto de vários componentes. Então eu pego esse sangue total e vou centrifugar, eu separo em concentrado de hemácia, que é o glóbulo vermelho. Esse glóbulo vermelho serve para pacientes com anemia. Mas tem outras partes do sangue. Tem o plasma, que serve para pacientes que têm problema de coagulação. Tem plaquetas que servem para pacientes que também têm problema de coagulação por causa de um outro mecanismo plaquetário. Tem o crio precipitado, que tem determinados fatores de coagulação. Agora, olha só que importante saber isso daí. Cada componente ele vai ser acondicionado de uma maneira diferente, por tempo diferente. Então eu pego o concentrado de hemácia, ponho numa geladeira a 4 graus, ele fica lá de 35 a 42 dias disponível. Eu pego um plasma, eu congelo a menos 20 ou menos 30, ele fica de 2 a 3 anos disponível. O crio precipitado também. A plaqueta, que é o nosso grande problema na hemoterapia, ela fica 5 dias só. Depois ela tem que ser jogada fora. Então veja bem, esses componentes da doação de sangue vão salvar um paciente com anemia, vão salvar um paciente com hemofilia, vão salvar um paciente com leucemia, Então, ele é distribuído entre diversos pacientes. Porém, se for um recém-nascido que pega uma bolsinha dessa que está com anemia, eu posso tirar um pouco dessa bolsa, tá? que ele vai pegar uns 20, 30 ml, dá para ele, eu salvei aquela vida. Eu sobro esse outro para salvar a vida, porque às vezes eu salvo até muito mais de 4, até 5, 6, 7 vidas com uma doação de um paciente só. Por isso que é a importância de doar. Exatamente. Eu também estou do meu lado aqui com o Eduardo, que ele é presidente da Abrasta, que é a Associação Brasileira de Talassemia. Antes de começar a nossa entrevista, eu quero que você explique o que é a Associação Brasileira de Talassemia. Seja bem-vindo e obrigada pela presença. Muito obrigado, Flávia, obrigado à LESP por esse importante espaço, a LESP Cidadania, que traz esse ponto tão importante que é a doação de sangue. Queria aqui cumprimentar meu querido amigo, Dr. Marques, nosso parceiro aí da Abrasta, de longas datas, e dizer que a Abrasta, Flávia, é a Associação Brasileira de Talassemia, né? A talassemia, ela é uma doença rara, hereditária, né? Eu sou portador de talassemia major, que é o modo mais grave da doença, porque a talassemia, basicamente, ela se divide em 2 subgrupos, de talassemia major e intermédia. A intermédia é uma talassemia que requer cuidados, mas às vezes não fazem uso tão grande transfusional. Já no meu caso, que é a talassemia major, nós recebemos sangue constantemente. Nós temos pacientes que fazem transfusões de sangue a cada semana, por exemplo.
né? Outros a cada 10 dias, eu a cada 25 dias. Então, somos pacientes de uma doença crônica, né, hereditária, e que precisa de transfusões de sangue recorrentes. Então, por isso, a importância da doação de sangue frequente, né? Eu concordo com o Dr. Marques e a gente leva sempre isso na discussão junto à Coordenação Nacional do Sangue, que não basta termos no nosso país campanha de doação de sangue anual, né? Como no Dia do Doador, por exemplo. Nós precisamos ter um calendário de campanhas constantes de doação de sangue, né? Porque a doação de sangue ela não se dá somente no Dia Mundial do Doador, até porque é isso mesmo que o Dr. Marques disse, né? Aparece todo mundo num dia só para poder fazer a doação. Muitos hemocentros não dão conta de suprir a quantidade de doadores que vai até o hemocentro para fazer a sua doação. Com isso, os doadores desistem até de fazer a doação de sangue e a gente acaba esquecendo que o sangue ele é uma coisa que se precisa constantemente, né? Não só para pacientes que sofrem traumas graves, né, em acidentes, mas para tantos outros tipos de doenças, né, como câncer de sangue, leucemias, linfomas, né, a própria COVID, muitos pacientes precisaram de doação de sangue, dengue hemorrágica e a talassemia, né, a talassemia, a anemia falciforme, que são doenças que para que a gente possa ter sobrevida e continuar a viver, nós precisamos deste ato de solidariedade, de altruísmo, que é a doação de sangue. Sim. Eu quero que você explique, o pessoal que está em casa, como você descobriu, qual foi os sintomas. E podemos dizer que essa talassemia é uma anemia? É uma anemia um pouco diferente de anemia, né? Porque, na verdade, nós temos, diferente de anemia comum, nós temos acúmulos de ferro, né? Porque esse acúmulo de ferro ele se dá devido a muitas transfusões de sangue. Então, nós precisamos eliminar esse acúmulo de ferro, né? Porque em cada bolsa de sangue você recebe uma quantidade expressiva de ferro, né? E esse ferro ele vai depositando nos órgãos, tipo coração, fígado, o que pode levar o paciente com talassemia a óbito, né? E outras anemias, ela precisa ser complementada muitas vezes com ferro, né? Tanto é que lá na minha infância, os médicos prescreviam, né, sulfato ferroso, enfim, achando que era uma carência. Isso estava prejudicando a doença. Exato, para o paciente de talassemia, sim. E o meu diagnóstico, Flávia, ele se deu, o diagnóstico em si não, né? Mas a minha primeira transfusão de sangue foi aos 7 meses de vida. Eu sou natural de uma cidadezinha pequenininha que chama Cruzília, no sul de Minas Gerais, uma terra muito famosa pelos seus queijos. E eu nasci junto com um outro menino, que é o Tiago, que a Magda é colega da minha mãe de profissão, professoras, e elas saíam com a gente para tomar sol, né, na praça, lá da minha cidade. E a minha mãe foi vendo que a cada dia que passava, eu tinha uma palidez muito acentuada, e o Tiago sempre corado. E mas minha você mãe sentia falou dor com também a ou não? Magda. Você sentia alguma dor? Você sentia dor pelo corpo? Não. Só pálido. E minha mãe, inclusive, falou isso para ela, né, para a colega dela. Falou, olha, o Edu está todo pálido, mas ele alimenta super bem, dorme super bem, não chora, não dá trabalho nenhum. E nesse dia ela decidiu me levar no laboratório da cidade e, por conta própria, pediu um hemograma. E aí, à tarde, a dona do laboratório ligou para ela e falou, dona Celina, pode a senhora vir aqui no laboratório, por favor? E aí minha mãe foi, já preocupada, né, e chegou lá. Ela falou, olha, o Edu precisa fazer uma transfusão de sangue urgente, porque a hemoglobina dele está muito baixa, está em 6. E isso está colocando a vida dele em risco.
E aí minha mãe já saiu desse laboratório, pegou um médico pediatra da minha cidade, que estava passando em frente ao hospital, falou com ele, mostrou o exame, ele falou, vamos internar o Edu agora para fazer uma transfusão de sangue. Meu Deus. E aí foi a minha primeira transfusão de sangue aos 7 meses de vida, mas sem o diagnóstico do que se tinha. Há 42 anos atrás, né, não se tinha acesso à internet, Sim. por isso que é importante esses espaços como a LESP Cidadania, para que a gente também possa divulgar a doença, né? Ainda é uma doença rara, mas hoje todo mundo tem acesso à informação muito rápida. E aí o meu diagnóstico em si, ele veio aos 4 anos de idade, no Rio de Janeiro, onde minha mãe fez uma peregrinação pelo Brasil, né, em busca de entender o que se passava comigo, porque o primeiro diagnóstico veio de uma falsa possível leucemia, depois outras doenças. E aí, no Rio, eu fiz a esplenectomia, né, que é a retirada do baço, que naquela ocasião se indicava fazer a esplenectomia, porque o paciente que faz a esplenectomia, ele aguenta um pouco mais sem a necessidade transfusional, mas a longo prazo se viu que é melhor se ter o baço do que retirar o baço, né? Só em casos extremos que faz essa esplenectomia. Mas lá no passado eu fiz a esplenectomia no Rio de Janeiro, por isso que eu aguento um pouco mais sem as transfusões de sangue, cerca de 20, 25 dias, e no Rio veio o diagnóstico, né? Olha, o seu filho, ele tem uma doença que se chama talassemia, não existe protocolo para tratar a doença no país, e a gente acha que a sobrevida do Edu é de uns 6 anos de idade, né? E o bom dessa história é que minha mãe fazia festa de aniversário todo ano, né? Porque ela falava, poxa, vou perder o meu filho daqui sei lá quanto tempo, então a gente comemorava meu aniversário todos os anos. E com isso foi evoluindo, e aí nós conhecemos a Abrasta, né? E aí as coisas começaram a se encaixar. Depois nós conhecemos a nossa querida ex-presidente, né, a Merula, que faleceu recentemente, que nós, pacientes de talassemia, devemos muito a esta mulher que tanto batalhou e que tanto lutou por esta causa, né, por ela também ser portadora de talassemia. E aí eu comecei um tratamento de forma adequada, né, vim tratar em Campinas, na Unicamp, junto com o Dr. Fernando Tricta. Comecei a fazer o uso dos quelantes, né? Dos quelantes não, na verdade só tinha um quelante. O que é quelante? Na época, os quelantes que são utilizados para esse acúmulo de ferro, né? Então, na época só tinha esse quelante, que era um injetável. Então, veja bem como que a ciência evolui. Era uma injeção que você precisava preparar essa injeção, colocar numa bombinha infusora. Essa bombinha ainda é muito cara, não é disponibilizada ainda pelo Ministério da Saúde, e aí você programava a quantidade de hora que você queria que o medicamento fosse infundido no seu organismo. Quanto mais tempo, mais efeito ele tinha, né? E aí eu ganhei a minha primeira bomba infusora num acampamento que a gente fazia em Sapucaí Mirim, onde se reunia os pacientes com talassemia. Foi aonde eu conheci a Merula, e aí eu já tinha 12 anos de idade. Ganhei a minha primeira bomba de infusão. O medicamento era extremamente caro e de difícil acesso, porque ainda não tinha disponibilidade pelo SUS, e a minha mãe conseguia uma caixinha ou outra com um amigo nosso que era deputado na época, mas até então se fazia errado, né? Porque eu fazia intramuscular. Eu ia lá no posto de saúde e fazia intramuscular e não tinha efeito quase que nenhum, né? Porque ela precisa ser administrada nessa bomba infusora. Certo. E depois veio o primeiro quelante oral,
que é o deferiprona, né, o ferriprox, e aí mudou o cenário da talassemia, não só no Brasil, mas no mundo, porque a adesão ficou mais fácil de ser administrado esse medicamento via oral do que você ter que se picar todos os dias e ficar com aquela bomba infusora por um período de 10, 12 horas. E depois veio o terceiro quelante, né, oral também, que é o Exjade, e aí hoje nós temos essas 3 disponibilidades de quelação de ferro. Os 3 estão disponíveis pelo Sistema Único de Saúde, e aqui vale enfatizar a nossa luta, a luta da BHH, para que a gente pudesse disponibilizar esses medicamentos de forma acessível para todos os pacientes de talassemia. Não só de talassemia, né, mas é o público que mais utiliza esses medicamentos. Sim, eu quero te fazer 2 perguntas. A primeira, como é que é o tratamento hoje? Você está no hospital? Porque parece que está no hospital ou está em casa? Estou. Eu estava transfundido. Acabou de fazer uma transfusão. E não deu tempo de eu me deslocar lá para a Brasta e falei, vou fazer a entrevista aqui do hospital. Sim, e aí você fez a transfusão, ok. Você tem que ir todos os meses ir ao hospital? Sim, a cada 25 dias, né? Como é uma doença crônica, então nós somos pacientes que a gente sabe muito bem se cuidar, né? Tanto é que eu estou com 43 anos de idade e eu brinco com a minha mãe, né? Eu falo, já estou no lucro, porque os médicos falavam para a senhora que eu ia ter uma vida até 6, 7 anos, então já estou com 43 anos de idade. E o tratamento em si, ele se baseia, né, nas transfusões de sangue regulares e no uso regular desses medicamentos que são utilizados para eliminar esse acúmulo de ferro, esse excesso de ferro. Então, a cada 25 dias, eu venho aqui para poder realizar as minhas transfusões de sangue e utilizo em cada transfusão de sangue 3 concentrados de hemácia. Então, mais uma vez, veja bem a importância da doação de sangue, né? Porque só eu, um único paciente com uma doença rara, que é a talassemia, utilizo 3 bolsinhas de sangue a cada 25 dias. Mas nós temos pacientes que utilizam 2 bolsas a cada 10 dias, né? Outros que fazem transfusões a cada 8 dias, utilizando uma unidade de concentrados de hemácia. Então, por isso que a gente tem sempre aí esse chamamento para que as pessoas sejam doadores de sangue e tire essa concepção, né? Porque muita gente acha que vai precisar de sangue só quando sofre um trauma, um acidente, né? E esquece de tantas outras doenças que utilizam o sangue para poder manter a sua vida. E a talassemia é uma doença que precisa dessa doação de sangue para manter a gente vivo e ativo. E o sangue não tem substituto, né? Sim. Nós não temos nenhum outro produto que substitua o sangue. Então, é importante deixar isso também muito claro para a nossa sociedade, né? Não existe medicamento que substitua o sangue. Hoje nós temos alguns entrando no mercado que pode reduzir as transfusões de sangue, mas ainda assim não descarta 100% o uso transfusional. Sim. Eduardo, você é o presidente da Abrasta. Eu quero que você explique o que é e como funciona, se vocês fazem campanhas. Sim, nós fazemos campanhas, né, junto com a BHH. A BHH é nossa parceira de campanhas de doações de sangue. Então, a gente faz campanhas maciças, né, chamando a sociedade para fazer a doação de sangue. A Abrasta, ela tem uma cadeira no Conselho Nacional de Saúde, onde a gente discute as políticas nacionais para a questão da talassemia, e a gente acaba discutindo também várias outras doenças raras. Nós temos um contato muito grande junto à Coordenação Nacional do Sangue, que regulariza, né, todo o sistema de hemocomponentes e hemoderivados no país, e a gente faz outras ações para dar visibilidade à doença, para poder
trabalhar a questão de políticas públicas, o acesso a melhores tratamentos. Então, tudo isso a gente faz no nosso dia a dia na Abrasta, né? Nós temos um projeto que chama Ver e Ouvir, onde nós vamos nos hemocentros, onde tem uma concentração maior de pacientes, e ali a gente senta com os pacientes, vê as dificuldades que os pacientes estão enfrentando naquela região, naquela localidade, e depois a gente senta com a diretoria do hemocentro para levar essas demandas, né, essas dificuldades, essas problemáticas. Se dali a gente não sai com alguma resolução, a gente vai até o secretário estadual de saúde daquele estado para levar essas demandas, e assim a gente tenta oferecer e garantir ao paciente com talassemia o melhor tratamento disponível no Brasil e no mundo, né? Vale ressaltar, Flávia, que o Brasil, hoje nós temos e oferecemos os melhores tratamentos existentes no mundo. Isso não é uma realidade, isso só tornou realidade quando a Merula assumiu, na ocasião, a Abrasta, e num período de 5 anos, ela trouxe um ganho de 50 anos para todos os nossos pacientes de talassemia no Brasil. Então, voltando com o doutor, ele disse uma coisa bem importante. Antes de aparecer a doença, ele tomava ferro. Isso ia prejudicar, porque ele não poderia tomar ferro. Como funciona a relação ao exame, a pessoa, porque ele não tinha sintomas, os sintomas só estava pálido. Aí a mãe podia achar, não, ele está pálido, vai tomar um sol e está tudo certo, mas a realidade não, era uma doença. Muito boa pergunta. Eduardo, um grande abraço para você, eu tenho um carinho especial, né, porque nós somos irmãos e todos somos órfãos da Merula, né? Eu costumo dizer que a gente é órfão da Merula, muita gente assim, porque ela realmente foi uma disruptora de diversos desafios que levou à sobrevivência de muitas pessoas. A primeira coisa que eu gostaria de falar é que a hemoterapia do Brasil, a transfusão de sangue do Brasil, com muito orgulho eu faço isso, é uma das mais seguras e de melhor qualidade que existe no mundo. Tá? Os Estados Unidos não têm uma melhor hemoterapia do que no Brasil. Inclusive, nos Estados Unidos, a hemoterapia de lá é pior que o Brasil. Eu falo isso, tá, publicamente. A transfusão de sangue lá nos Estados Unidos é mais arriscada do que no Brasil, porque lá os doadores são pagos, são remunerados, eles ganham dinheiro para doar, coisa que no Brasil é totalmente proibido, desde a década de 80, que foi um programa edificado na qualidade, no altruísmo. Então, aqui no Brasil, quem receber sangue para doar, vai preso quem está doando e vai preso o serviço que coletou. Então, esse é um exemplo dos Estados Unidos, tá? Na França, a qualidade é igual à nossa, mesmo porque nós importamos o sistema de saúde de transfusão de sangue da França. Então, a gente tem muito orgulho de dizer isso. E uma pessoa aos 43 anos, e se Deus quiser vai completar os seus 80, tá? Com uma carinha dessa de saúde que a gente vê, tomando sangue a cada 25 dias, é uma satisfação enorme da construção da hemoterapia que nós tivemos nesse país. Agora, a sua pergunta é muito interessante, tá? Por quê? Porque a anemia não é doença. Se a gente começar a pensar que a anemia não é doença, a gente já começa a errar muito menos. A anemia é um sinal. E essa anemia, grande maioria, tá, pode ser por deficiência de ferro, sim. Por quê? Saneamento básico no nosso país que é deficiente, tem muita verminose, o vermezinho vai lá, chupa sangue no intestino, a gente perde sem perceber, gera anemia. Falta ferro, tem que dar ferro. A mulher menstrua bastante, tá? Então ela perde sangue, tá? Ela precisa de ferro. Tá? A pessoa sofre um acidente, perde sangue, ela está com anemia. Além da transfusão naquele momento agudo, ela precisa de ferro para repor os estoques, que são as matérias-primas para fazer um novo sangue. Então, uma grande parte das anemias é por deficiência de ferro, até por deficiência alimentar na criança. Tá? Porém, uma paciente com leucemia, onde as células ruins, né, as células doentes, ocupam o lugar da produção das células boas, vai ter anemia. E não é por deficiência de ferro.
O talassêmico não tem deficiência de ferro, pelo contrário. O que acontece? A gente só tem deficiência de ferro quando a gente perde, quando a gente joga o ferro fora. Tá? Sem ter sangramento, a gente não tem deficiência de ferro. Bom, o talassêmico, ele precisa da transfusão. O ferro não dissolve em água. Se você puser um ferro dentro de um copo d'água, ele enferruja, mas ele não se dissolve. É diferente de um sal, é diferente de uma vitamina B12, por exemplo, que dissolve na água. Então, vamos supor, quando chega um paciente com excesso de vitamina B12 para mim, eu não fico muito preocupado. Porque, como ela dissolve em água, ela sai pelo rim. Agora, o ferro entra no nosso corpo e não sai mais. Ele fica preso lá. E quando a gente fala quelação, para que as pessoas possam entender, eu costumo ensinar os meus alunos de 3º, 4º ano lá na Unicamp, quando eu era professor lá, agora sou aposentado, mas que a quelação é o abraço do afogado. É um ferro que encontra o medicamento, abraça e vai embora. Encontra, abraça e vai embora. Então, é um tratamento constante. E cada transfusão que a gente recebe, o ferro entra e não sai. Eu tenho que arrancar do nosso corpo, porque senão ele enferruja o coração, enferruja o pulmão, enferruja o fígado, dando cirrose, dando câncer de fígado e levando o paciente a óbito. E por isso que os pacientes morriam com 6, 8 anos de idade com talassemia, porque enferrujava o corpo inteiro. E hoje nós vemos, graças a Deus, o Eduardo com essa cara maravilhosa de saúde, tá quelando o ferro dele com todas as dificuldades que isso tem, mas levando uma qualidade de vida excelente, fazendo tudo que uma pessoa totalmente saudável faz. Tá? Isso quer dizer que ele também é saudável, viu, Eduardo? Que bom, tá com uma cara ótima, graças a Deus. Mas tem aquela coisa, também não pode deixar de fazer o tratamento, né, doutor? Tem que continuar sempre. Eu costumo brincar, falando, é uma brincadeira saudável, né? Falando que o principal perigo da talassemia é o tratar a doença errada. É a falta de capacidade do médico de fazer o diagnóstico e tratar a doença errada por muito tempo. É isso que mata o doente com talassemia. Isso mata qualquer doente. Tratar a doença errada mata qualquer doente. Então é muito importante o diagnóstico correto da doença. Tá? Então a talassemia é uma doença genética, passada de pai, assim, de um pai com uma mãe que tem os dois têm o gene, juntam os dois genes e coincide em 25% de uma pessoa nascer com talassemia. Então é uma roleta russa para um casal onde os dois são talassêmicos. E na grande maioria, na imensa maioria das vezes, a pessoa não sabe que tem talassemia minor porque ela é assintomática. Isso que é o então pior, ela tem o gene, mas não ajuda, sente nada. Entendeu? Então a pessoa casa com uma outra pessoa que tem também e não sabe, e de repente se surpreende. Então quando a gente faz o diagnóstico... É o caso dos meus pais. De uma... exatamente, é o caso dos pais da Merula, tá? Também que aconteceu isso. Então veja bem, como é importante, tá, um atendimento médico de boa qualidade. Então se chega alguém num posto de saúde que tem anemia, antes de dar ferro, vê qual a causa da anemia. São exames simples, baratos e acessível a todo mundo do Sistema Único de Saúde, da saúde suplementar. O diagnóstico é por deficiência de ferro? Trata a deficiência de ferro. Tudo bem. Não é por deficiência de ferro? Vai procurar outra coisa. Tratou a deficiência de ferro, não melhorou a anemia? Vai procurar outra coisa, porque às vezes pode ser as duas e vai sobrar uma. Não está conseguindo saber o que é? Encaminha para o especialista. O especialista vai ver que essa paciente tem, vamos supor, uma adolescente, alguma coisa, tem uma talassemia minor. Ótimo. O que eu vou falar para ela? Quando você casar, você vai ter que trazer o noivo aqui para fazer o exame. Ou no menininho também, isso não é coisa de mulher, não. Vem o menininho, tá? Ou, às vezes até pessoas adultas já com 30 anos. Você tem filho? Não, mas eu estou pretendendo engravidar minha mulher daqui a 2 anos. Ótimo, você tem um traço talassêmico, chama sua mulher aqui. Ela tem traço talassêmico também. Poxa, o que nós vamos fazer? Nós vamos explicar o risco. Já faz o exame antes. Já faz o exame antes. Eles vão decidir se querem ou não, tá, ter o filho, se vai adotar alguém, todo esse tipo de coisa. E não se surpreender com um paciente, com uma criança que tem as dificuldades que um talassêmico tem num país que não é de terceiro mundo. Essa dificuldade tem em qualquer lugar. O país que mais tem talassemia no mundo é a Itália. Porque esse gene veio de uma mutação na região do Mediterrâneo. Então, a Itália é pioneira, tanto em pesquisas, quanto em incidência de pacientes com talassemia. E a gente aprende muito com a Itália em relação a isso.
Então, veja bem, é importante o diagnóstico correto. Tá? Uma lição que eu deixo aqui: anemia não é sinônimo de deficiência de ferro, nem de desnutrição. Ponto. Anemia é um sinal. Anemia tem que ter um sobrenome. E a hora que a gente tem o sobrenome da anemia, a gente não faz bobagem com o doente. Sim. Dr. Marques, o diagnóstico e o tratamento correto também, né? Com Porque certeza. não basta somente ter o diagnóstico se o médico lá na ponta também não sabe tratar a doença, né? Exatamente, Eduardo. Isso é um ponto muito importante. Apesar que eu acho que, para mim, eu vou arriscar e falar uma coisa para você. Para mim, no meu conceito de 44 anos de medicina e quase 40 anos de hematologia, eu falo para você, medicina 95% é diagnóstico correto. Porque se você falar para mim que um paciente tem feocromocitoma, eu não sou nefrologista, mas eu vou lá e procuro e trato o doente com feocromocitoma. Agora, se não for feocromocitoma, eu não vou conseguir tratá-lo. Então, você está correto, tá? Tem que saber tratar o paciente e tem que ter vontade de tratar bem o paciente, porque dá trabalho. Tratar bem o paciente dá trabalho, mas etapas. Isso não é nada perto do que a gente recebe de volta, da satisfação de ver o paciente bem, com uma doença grave e sobrevivendo como nós sobrevivemos. Sim, e salvando vidas, né, doutor? Vocês salvam vidas, são os nossos anjos. Literalmente. Né? Eu quero agradecer, muito obrigada pela presença de vocês, pela doação do tempo de vocês, de falar desse assunto tão importante, de conscientizar. Eu estou aqui, eu faço bastante, leio bastante, e essa doença eu não conhecia, doutor. Não conhecia, para mim já foi um aprendizado. Parabéns. Exato. Muito obrigada mesmo, tá bom? Pela presença de vocês. Eu que agradeço, tá? A convivência com essas pessoas maravilhosas. Agradeço muito as associações de pacientes que são o nosso braço direito, nosso braço esquerdo, nossas pernas, são todo, tá? Que consegue o acesso aos melhores medicamentos, às melhores tecnologias para as pessoas que têm doenças dos mais variados tipos. Então, entidades como a Brasta, a Brale, TJCC, que é Todos Juntos contra o Câncer, são de fundamental importância para a gente pegar o que a gente aprende da ciência e jogar na prática, onde vai ter uma aplicação de melhorar a qualidade de vida dos pacientes, tá? E a qualidade do nosso cuidado. Então, muito obrigado pela iniciativa da LESP e eu estou sempre à disposição aqui para quando vocês quiserem. Então, ficamos por aqui. Importante, doe sangue. Sempre. Sempre. Então, ficamos por aqui. Até o próximo programa e até lá.